Estamos aqui iniciando mais uma série de entrevistas, H. Lucas Entrevista. Hoje eu vou conversar com um amigo meu que graduou-se em Publicidade e Propaganda. Não satisfeito, graduou-se em Jornalismo. Não satisfeito, graduou-se em Administração. Portanto, tem 3 cursos superiores, o meu convidado. Em cima disto, quero crer que a nossa conversa promete. O meu convidado de hoje é o jornalista, publicitário e administrador Heitor Fernandes, a quem eu dou as boas-vindas, Heitor. Muito obrigado. Obrigado você, é uma satisfação estar aqui e espero corresponder às tuas expectativas. Muito. Já viu que eu comecei estressado aqui, porque já começamos com 6 minutos de atraso, porque ali deu um crepe lá atrás, tudo os bastidores. Heitor, me diga uma coisa, você tem um jornal Primeira Linha, aí, se não me engano, Primeira Linha é um jornal semanário, um jornal que tem um encarte também de notícia, o Folha de Notícia, e o Primeira Linha, um jornal tradicionalíssimo na região, que quero crer já tem mais de 2 décadas que circula. Com o advento da internet, os jornais impressos estão com os dias contados, Heitor? Olha, o jornal ele tem 26 anos e acredito que muitos jornais estão recuando devido à sua situação. Mas, segundo a ANGE, que é a Associação Nacional dos Jornais, tem jornais que têm crescido, e principalmente nessa área de negócio, porque atualmente a população está buscando mais segmentação. Nós temos muitas mídias assim se proliferando, e o ser humano está cada vez mais necessitado de informações rápidas. Ele não pega, você pode ver, aqueles jornalões que tinha quantidade de informações estão desaparecendo e eles estão unificando a informação. Hoje o nosso jornal, como ele é segmentado a negócios e a nossa informação é muito restrita também, é uma informação mercantil, o jornal ele está se fortalecendo cada vez mais, ele está crescendo. Tanto é que a nossa tiragem vem sendo mantida e a gente já está pensando até em aumentar a tiragem. Nós temos mais de 200 pontos de venda só em Foz do Iguaçu. Então a tendência do jornal, conforme alguns tipos, que nem a segmentação de negócio, eu acredito que a tendência é crescer. Eu conheço o jornal também classe A do litoral catarinense, que tira 20 mil exemplares. E ele é impresso também onde nós imprimimos, que é na Folha de Londrina. Semanal também. Ele é semanal. Porque não compensa fazer um jornal de negócios diário. O custo se elevaria muito. Então, hoje nós temos assim uma diversificação em que a gente procura fortalecer esse lado, buscando sempre através de pesquisa as necessidades do leitor. A tendência é caminhar para tal lado, a gente vai seguindo. Até esses dias eu estava falando com a nossa assessora lá de assinaturas, ela falou o seguinte, olha, as pessoas leem o Primeira Linha 3 semanas, elas viciam. É incrível isso. Tanto é que a gente tem vários projetos, inclusive de fornecer 3 semanas o jornal gratuitamente, e depois é cobrado. Porque através de pesquisa a gente consegue ou vai para um rumo ou para o outro. Certo. Essa é a tendência. Então, eu vejo o seguinte, a pergunta que você fez é se os jornais vão desaparecer. Eu acredito que cada um vai buscando sua segmentação e se alinhando conforme ele sentir os resultados. Porque ninguém paga para ter prejuízo. Nenhum jornal vai continuar se mantendo assim na circulação, pagando para não receber dinheiro. Porque o custo é alto. Qualquer jornal é altíssimo. Um jornal diário, hoje ele tem um custo acima de 300 mil reais por mês. No mínimo. Certo. Isso é um diário. Muito bem, Heitor. Eu também concordo em parte com você, porque com o advento da internet, deu uma modificada nessa questão da informação. Né? Sim. A internet hoje, o fato acontece agora, imediatamente ela vai para o meio eletrônico, ela vai para o mundo. E por exemplo, se nós pegarmos um jornal semanal, que não é o caso do seu é um jornal comercial especializado em anúncios de negócio, mas um jornal convencional desses, tem alguns ainda que estão sobrevivendo,
de notícia, ele, quer dizer, o fato aconteceu agora, ele só vai dar a notícia daqui 5, 6 dias quando ele circular. Sim. Então esse ele sai prejudicado. Né? Olha, em parte sim. Sim, porque a notícia sai velha. A notícia sai velha, mas muito tem esse vício do jornal impresso, até porque ele é um documento, ele é impresso. Sim. Todo jornal impresso é um documento. Sim. E quando você tem alguma coisa virtual, ela desaparece, ou então ela não tem todo aquele Sim. conteúdo oferecido. Então a gente procura diversificar e se fortalecer. É lógico, o momento é muito incerto, que nem você falou, você não concorda totalmente, mas isso é uma coisa que com o advento do tempo, aí é que nós vamos colher os resultados, nós vamos poder ver isso, os resultados mais lá na frente, porque tudo está se acomodando. A internet está aí, estão surgindo novas situações, informações que aparecem cada vez mais, novas situações que vão surgindo, até os celulares, é incrível. Você sai na rua, você vê todo mundo preso, parece que o celular agarrou a pessoa pela orelha, puxou ali e a pessoa não olha para o lado. Você vai num bar, tem 5, 6 pessoas, 10 pessoas reunidas numa mesa, todo mundo olhando para o celular. Então eu me pergunto, será que um está ligando para o outro, conversando com o outro? Se estão ali, foram naquele momento e não tem mais tempo, famílias inteiras, sim. Então isso já é uma mudança social. Sem dúvida. Nós, complementando o que você falou, um grupo de rapazes lá na garagem de suas casas, parecido com o Steve Jobs, que criou a Apple, né? Sim. Ele na garagem de casa, um grupo de jovens criou lá um aplicativo para esse brinquedinho que deu-se o nome de WhatsApp, que acaba de ser vendido para o dono do Facebook por 9 bilhões de dólares. E está dando bastante resultado. WhatsApp, sim. que eu uso, você usa, ele usa. Não paga nada. Não paga nada, não tem custo. Eu quero comunicar agora, eu uso o WhatsApp. Fico mandando notícias a um custo zero. 16 bilhões. 9 bilhões de dólares. 16 bilhões de dólares. O outro aqui, o assessor para assuntos aleatórios, está me cortando, o Lois, dizendo que foi 16 bilhões. E ele deve mas conhecer. segundo a Folha de São Paulo, foi 9 bilhões de dólares. Mas ele está dizendo que é 16 bilhões. Onde você tirou isso da Newsweek? Onde? Não, Onde você leu? do próprio coprodutor do Facebook disse que comprou por... Mas em que veículo você leu? Eu vi na Game Vision. No New York Times? Não. Você não lê inglês, Lois? Quem disse que não? Tá bom. Esse é o Lois aqui, o nosso assessor. Assessor para assuntos aleatórios. Isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós chegamos à era digital. Não, sem dúvida, e não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Daí eu acredito que a evolução vai ser... tem coisas que nós nem imaginamos que vão acontecer. Né? Foi bom para a humanidade o advento da internet, Heitor? Sem dúvida alguma. Eu acho que houve uma proximidade muito grande. Acontece que o povo não está preparado ainda para isso. E a assimilação é muito rápida. Tanto é que é uma nova linguagem. A pessoa hoje... ela pode se tornar um analfabeto da informática, se ela não acompanhar. Heitor, essa conversa é interessante. Eu vou aproveitar você que você tem o viés de publicitário e propaganda, você fez publicidade e propaganda, então é o homem certo para nós conversarmos sobre essas questões. Você tem hábito de ficar no Facebook alguns minutos durante o dia? Olha, eu comecei, mas daí eu cortei isso. Bom, quero dizer, por que você cortou? Eu cortei simplesmente porque eu notei que a coisa estava sendo viciante e eu não tinha tempo para isso. Então, eu vejo que muita gente reclama e gostaria até de se comunicar através do Facebook. Eu vou dar meu Face. depoimento, eu sempre falo também, posso dar o meu? Pode, sobre o Facebook. Você é o que manda. Quando o Facebook veio, eu falei, bom, eu vou usar o Facebook, que eu escrevo, eu tenho um blog e tal, falo em rádio, tem esse programa... E todo mundo, Luca, vai pro Face para você alavancar, dar um upgrade nos seus acessos, etc, etc. Eu fui pro Face. Mas no Face só tem meninada falando futilidade. O Joãozinho acaba de tomar banho, tomei banho, sem curtida. Lá vou eu, boto uma notícia, o prefeito da região está preso, roubou 10 milhões.
ninguém se interessa pela notícia. Então eu fugi do Facebook. Eu estou lá no Facebook, mas eu acho que as coisas que se discute ali são muita futilidade. E a tendência do Facebook também, já cantaram a bola, vai ser ultrapassado por outras mídias. Sem Porque, dúvida. do jeito que está, eu não consigo ver nada. O Facebook, para mim, ele foi útil, que eu consegui encontrar alguns parentes meus que eu não via há 40, 50 anos atrás. Sim. Aí para achar pessoas é um grande veículo, encontrar pessoas, parentes, gente desaparecida, né? Mas para discussão assim de assuntos importantes, eu não vejo nenhuma Tá, utilidade. mas isso é para você. Se Sim. você pesquisar, você vai ver que a tendência é crescer muito ainda. O Face? O Face cresce porque nós estamos num país onde a pessoa se interessa pela vida do outro, pelo que o outro faz, que nem você falou, a futilidade do que ele está fazendo. As pessoas se prendem, milhões de pessoas se prendem como um Big Brother. Ele se prende, ele tem necessidade de observar mas o os que o outro jovens está estão se fazendo. afastando do Facebook. Tem estatística já, os jovens que gostam muito estão se afastando porque estão ficando enjoados do sistema Facebook. Os jovens. Tem prova, tanto é... Tem estatística disso? Tem, já tem estudos, tem, e dados precisos. Tanto é que o valor de bolsa do Facebook já caiu, porque de repente foi lá em cima e começou a murchar. Mas enfim, é o Facebook. Heitor, vamos voltar aqui para a Foz. O seu jornal Primeira Linha tem um projeto de tornar-se diário, não é? Não é o Primeira Linha se tornar diário, é lançar um diário. Existe um interesse político no meio, posso citar nome? Deve. Tá, o Tércio Albuquerque, sabem que ele foi diretor da Gazeta. Isso, e tomou gosto pela coisa. Gostou, tomou gosto. Ficou 2 anos na Gazeta e foi para a Primeira Linha como diretor-geral e ele pretende simplesmente colocar um diário em Foz do Iguaçu. Mas a ideia é manter o Primeira Linha e colocar a folha de notícias diária. Então ele está agora com um projeto, ele está vendo até no exterior, compra de máquinas na Alemanha, o investimento é muito grande e ele está buscando isso. Lógico, não é uma coisa de um dia para o outro. Sim. Então ele está vendo todos os... E ali você já tem uma vantagem que vocês têm todo os equipamentos, você tem uma gráfica lá dentro, roda lá dentro mesmo, etc. Nós temos uma gráfica pequena, mas ele vai ter que comprar uma rotativa para poder fazer. Mas ele pretende então lançar um jornal com quantas edições diárias? 20 mil, 30 mil, Heitor? Não, isso não todo diário, não é muito. Todo diário ele começa com uma quantidade. 5 mil por aí, não é? Começa com 5 mil, que nem a Primeira Linha hoje, ele está tirando de 5 a 8 mil. Tá? Conforme se tem feriado, se não tem, ele tem uma variação. Toda quinta-feira ele está nas bancas. E ele é impresso na Folha de Londrina, vende lá por ônibus, tá? É rodado na Folha de Londrina? Na Folha de Londrina. Eu pensei que você tinha uma gráfica lá. Nós tínhamos uma gráfica, tínhamos 51 funcionários. Você enxugou. Aí nós fizemos um enxugamento e simplesmente passamos a imprimir lá para redução de custos. Hoje compensa imprimir lá fora. Tá bom. Então está sendo impresso na Folha de Londrina, vem para Foz do Iguaçu. O que é que você acha, Heitor? Foz do Iguaçu vão fazer 25 anos, um quarto de século, que só tem um jornal diário. Não teve umas experiências mal sucedidas durante períodos eleitorais, é comum você ver lançar um ou outro jornal, né? Depois passa as eleições e eles desaparecem. Mas perene aí, nós temos só o caso da Gazeta do Iguaçu, Gazetinha, que vai fazer 25 anos agora. Eu até já escrevi lá, você também escreveu lá. Parte da pergunta você já respondeu, que justamente porque eles criam os jornais com interesses políticos. Sim. Quando o político morre, o jornal morre junto. Então, eu digo, morre assim de uma maneira quando ele se afasta, né? Lógico. E também há brigas internas, coisas assim. Muitos dos jornais que surgiram, eles simplesmente foram se acabando por causa disso. O custo é muito alto fazer um jornal. As pessoas falam, eu vou lançar um diário. Mas não é dessa maneira. Um diário ele tem um custo muito elevado. Por causa do papel, uma série de coisas. Mas papel imagine, cada dia mais caro. Você tem que ter no mínimo 6 jornalistas para ter um diário. Um jornalista já dá 18 mil por mês. 6 jornalistas. Então você vai ter um custo mensal, entre tudo, acima de 200 mil, que nem eu falei. De 200 a 400 mil no mínimo. No mínimo. Como é que se consegue manter isso? Se você não vender o jornal, não tem jeito. Se não vender publicidade, também não consegue. Tá.
Heitor, me permito interrompê-lo. Vou fazer aqui um primeiro intervalo e voltamos na sequência. Estou conversando ao vivo aqui com o Heitor Fernandes, que é jornalista, publicitário e administrador, dono do jornal Primeira Linha. Todo mundo conhece a Primeira Linha. Um dia eu estava num bar aí, uns anos atrás, comecei a ver, vi lá um anúncio, o cara estava vendendo uma dentadura. Eu quase caí da cadeira. Você comprou? Não, eu achei interessante, porque nós começamos a rir, porque eu já vi vender tudo, a dentadura era a primeira vez. Então vamos para o comercial. Apoio Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa e pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Aqui com o meu convidado. Então vamos falar um pouco aqui sobre uma arte que o senhor é mestre. Muito obrigado. Não, eu sei porque o senhor é um dos melhores fazedores de charges do Brasil. Chargista de mão cheia, Heitor. E eu tenho uma admiração profunda pela charge. Sim. Porque a charge, o jeito que desenha a charge, ela fica ali e ela pode ser interpretada de várias formas. E uma charge bem feita, ela ultrapassa um jornal inteiro, porque ela diz tudo. Sim. Você fez fez e continua fazendo algumas charges impagáveis. Teve uma charge do Festival do Humor mesmo que você fez, você se lembra? O juiz entregando a sentença pro Paulo e pro Ziraldo. Sim. Entregando a sentença e o gordo saindo pela portinha do fundo, na portinha dos pés, enfim. Você começou a desenhar charge desde pequeno, Heitor? Olha, eu comecei em Curitiba, eu morava lá. Eu nasci em Foz do Iguaçu, mas morei em Curitiba. Meus pais foram para lá quando eu ainda era criança, eu tinha, eu acho, uns 3 anos de idade. E lá eu comecei a desenhar no asfalto. Ah, é? Sim, eu pegava caco de tijolo e desenhava no asfalto. E depois desenhava em papel também, na escola, brincava muito. Desde pequenininho? Desde criança. Então, a arte do desenho eu desenvolvi desde criança e vim aprimorando os rumos para fazer a charge, para ter o gancho humorístico. Isso foi se criando naturalmente conforme os meus interesses filosóficos pela política, por tudo que ia acontecendo. Toda semana você produz uma charge para o seu jornal? Toda semana. Dessa semana você já fez?
Não, porque está no início da semana, né? Não, eu faço normalmente na última hora. Uma charge, a ideia pode ser demorada, mas a charge normalmente leva uns 15 minutos para fazer. Ô, Heitor, e você tem vários, não sei, eu já vi alguns livros seus, livros mesmo, não sei se pode chamar livro, mas um compêndio das suas publicações de charge, não é? Sim, eu tenho um livro de charge, tá, que até o nome é Pega Ladrão. Sim. Foi impresso pela editora Bloch e já esgotou. Agora eu estou para lançar um outro livro, que são crônicas de um Brasil... ainda está meio em busca de um título, tá? Sim. Porque as editoras elas querem um título que chame atenção, tá? Crônicas de um Brasil anacrônico, coisa assim, tá? Então o título ainda não está bem revelado. A editora quem é? Heitor, tem várias, pode optar. Sim, né? Hoje em dia você tem que optar. Heitor, nós temos aqui todo ano, esse ano vai acontecer do dia 5 de 5 a 11 de maio. Vai acontecer a 10ª edição do Salão Internacional do Livro. Sim. Lembra, antigamente, quando foi lançado, era em frente à Fundação Cultural, agora foi ali pro calçadão do Mitre. Melhorou ali. O local é ideal. O senhor eu já vi o senhor lá, naturalmente, Sim. Esse ano teremos lá. E eles diminuíram de 10 dias, antes era 10 dias, agora vai ser só 6 dias. Eles reduziram o tempo para não ficar também muito enfadonho e tudo. Claro. E o que você acha desse salão, Heitor? Eu acho espetacular. Isso é uma necessidade no aspecto cultural, para o desenvolvimento, para que traga um pouco de cultura para Foz do Iguaçu, principalmente num momento em que o IBGE publicou que 80%, quase 80% não tem primeiro grau. Então... De quê? Das crianças no Brasil? Não, em Foz do Iguaçu, da população. Quase 80% não tem ou tem incompleto. Eu acho um índice muito alto. De onde você viu isso aí, Heitor? O IBGE publicou. Agora recente? Sim. Foi quando botou que a nossa população despencou de 320 mil para 256. Isso. Então, como é muito baixo, eu até acredito, porque aqui houve uma invasão de pessoas por causa da Itaipu, né? Então criou-se uma situação assim. Uma miscelânea, né? Nós não temos uma herança cultural definida, ela simplesmente surgiu de repente. Nós não temos um teatro. Foz do Iguaçu tem 30 anos, vamos dizer assim. Vai comemorar 100, mas tem 30 anos desse desenvolvimento, assim, essa evolução rápida que aconteceu. Esses dias eu vi um ex-prefeito de Foz, até meu amigo, dando uma entrevista aqui num canal a cabo como esse meu também, e ele lá pelas tantas saiu com essa. Mas nós não temos uma identidade cultural, ele falando. Achei bonito, né? Não temos uma identidade cultural, não temos um teatro, não temos um museu, não temos nada. Mas esse mesmo cidadão, quando prefeito, nós tínhamos onde era ao lado da Câmara Municipal, ali, antigamente no início de Foz do Iguaçu, tinha ali era a cadeia municipal, era ali, né? E ele, quando foi prefeito, chamou a patrola e passou por cima, arrebentou com tudo. A cadeia já estava desativada há muito tempo. E ali é comum, você vai em Recife, lá, por exemplo, em Olinda, alguns estados brasileiros, eles aproveitam esses sítios onde o funcionário, né, antigos presídios, cadeias, e transformam em objeto de visitação, né, em museu. Isso é comum. Lá em Recife tem um lindo mesmo, onde os escravos eram vendidos, presos, eles transformaram em Recife, no Maranhão tem também, e viram um atrativo cultural para contar uma parte da história daquela gente, daquela região. Acontece que o nosso aqui tocou o trator em cima, zerou. E derrubou tudo, ficou ali aquele deserto. Enfim, existe um lado também, que nem se tocou lá no Nordeste, que grande parte do investimento consegue-se com facilidade para aquela região. Não sei porquê. Você entra na internet, inclusive fala em cultura, só se fala naquela região. E você fala com os prefeitos, os governadores, os políticos, consegue-se verba para tudo. Sim. E aqui não, aqui é uma dificuldade para você fazer um show aqui, é uma dificuldade muito grande, principalmente para fazer um teatro, qualquer coisa assim. Sim. Não temos, né? Não tem, e aí a população carece de cultura. O que tem muito em Foz é muito boteco. Não, aí sim, o desenvolvimento cultural. Toda dos botecos, esquina tem 3, 4 botecos e a rapaziada enxugando. Sim. Né?
Tanto é que os formadores de opinião de Foz só se encontram em boteco. E tem um boteco famoso aqui que eu botei o apelido de Tempo da Cultura. É o Boteco do Juca, ali na Santos Dumont. É o Tempo da Cultura. Porque um ex-presidente da Fundação Cultural batia ponto lá de segunda a sexta. Meu querido Gordoidão. Bom, enfim. Então, você se lembra da série? Você se lembra da série de festivais do humor? Sem dúvida, como eu posso Você esquecer, né? Eu também é ligado ao humor, né? Eu sou ligado ao humor e... Você sabe como terminou, doutor? Eu acho que não foi ainda. Você quem começou, né, a levantar a questão realmente sobre... E você que poderia falar. O Festival do Humor, para quem não se lembra, ele começou em 2003. O primeiro foi em 2002, 2003, 2004, 2005. Foram quatro eventos, um em cima do outro, anuais, que a sacada era boa. Era fazer o Salão do Humor em Foz, Salão do Humor, do qual você é um dos especialistas, né? Sim. Os melhores chargistas do Brasil e alguns, quiçá, do mundo, vinham aqui se apresentar e expor seus trabalhos. Foi uma sacada interessante, mas, contudo, todavia, lá começaram a fazer em grande estilo, né? Teve a primeira edição no Hotel Mabu, lembra-se? Sim. Veio o governador, veio o ministro do turismo, Maris Guias, veio... Eu não recebi nem convite. Esse cidadão aqui, que eu reputo um dos melhores cartunistas do Brasil, não foi convidado pelos organizadores. Mas aconteceu o primeiro no Mabu, o segundo no Mabu, o terceiro deu uma despingolada, veio para o calçadão do Mitre, o quarto foi no Hotel Carimã, mas na verdade aquele quarto foi meio... porque botaram lá uns quadros expostos, mas o prêmio foi dado lá em São Paulo. Tomaram um porrete lá num bar do personagem do Ziraldo, enfim. E eu sei que, resumindo, os famosos festivais de humor acabou tudo na polícia. Que coisa, hein, Vitor? Tá tudo lá condenado, o juiz federal condenou. Foi o salão... 4 anos de estelionato para um, 2,5 para o outro, até o Ziraldo, esse monstro sagrado do cartunismo, entrou de gaiato nessa aí. Está condenado, está recorrendo em Porto Alegre. Mas enfim, é assim. A moça está dizendo que tem um intervalo. Fale alguma coisa, Heitor, sobre o Festival do Humor. Bom, você não foi convidado no... Foi o Salão de Humor que virou piada. Esse é o Salão de Humor que virou piada, porque começou, primeira coisa, faz um Salão de Humor e o lançamento foi no Rio de Janeiro, em Copacabana. Exatamente. É um evento que seria de Foz do Iguaçu. Lançado em e Copacabana. eu que me considero filho, não fui convidado. É igual você lançar uma festa na tua casa e teu filho você deixar de fora. É verdade. Isso foi uma revolta que muita gente me ligou e questionou. Agora, outra coisa, eu tive no Salão de Humor de Piracicaba, onde eu já ganhei lá alguma coisa também. 40 anos que existe o Salão de Humor de Piracicaba, é um dos maiores do mundo. Sim. Agora está atingindo mais ou menos a faixa de 2.600 participantes. O primeiro daqui já disse que passou de 5.000. Mas aqui tinha uma coisa que os especialistas... O primeiro já passou de 5.000, olha que absurdo. Foi o maior do planeta. Foi o maior do planeta. Mas tinha uma coisa, um ingrediente no meio do nosso aqui, chamado, os especialistas chamam-no de mitomania. Estava lá o mitômano. Mas enfim, vamos fazer o comercial, na sequência voltamos conversando com o Heitor Fernandes, jornalista, cartunista e administrador. Vamos para o comercial. Vamos lá, você que manda. O assunto é ar-condicionado contaminado. O ar-condicionado nos prédios de escritórios é conduzido por tubos. Eles viram condutores de bactérias e outras impurezas. A limpeza e manutenção dos dutos devem ser constantes. Prédio bem cuidado, gente bem tratada.
burn any coal in the stove, and you freeze in the winter, and you curse to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet, and your clothes between the sweater, and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But your hand comes to that, rat-a-tat, at the window. At the window. See how the lights out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound. Money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now together, what you about it makes the world go round. Toda vez que o mosquito da dengue aparecer, elimente seus focos de reprodução em latas, caixas d'água destampadas, pneus e vasos. Para isso, vamos formar um grande exército, recrutando todos os pequenos soldados da comunidade para lutarmos contra essa doença. Em caso de suspeita de dengue, procure o posto de saúde mais próximo. Se todos entrarem nesta batalha, a dengue será exterminada. Estamos de volta conversando com o Heitor Fernandes. Heitor, terminando, reiniciando a nossa linha de raciocínio sobre os famigerados. Eu chamo de famigerados Festival de Humor, porque aquela brincadeira lá torrou mais de 2 milhões nas minhas contas. Eu me especializei naquilo. Na verdade, fui eu que denunciei através dos meus inscritos. Você sabe disso? Sim. Eu soube que tinha uma maracutaia no meio, e eu escrevi, o promotor federal, o procurador leu, acreditou, investigou e ofereceu denúncia, acabou todo mundo condenado. O organizador pegou 4 anos de estelionato, 4 anos. O Ziraldo tem uma condenação de 2 anos e meio por estelionato, irmão. Enfim, estão recorrendo, mas acabou o festival, acabou dessa forma. E poderia ter sido uma grande sacada para desenvolver a cidade, né? Um negócio interessante. Eu sempre falo, Heitor, esses dias mesmo, acabou aquela grande feira pecuária de Cascavel, né? Expo Cascavel. Sim. Lá é uma das maiores feiras da América Latina. Tem 400 expositores, tem a Expo Maringá, a Expo Londrina, até 2 vizinhos, uma cidade pequenininha, tem a sua grande feira, todo ano eles editam, geram negócio, geram divisas, divulgam a cidade. E nós aqui ficamos nesse chove não molha. Os festivais não costumam dar certo. O último salão do livro deu uma dor de cabeça do diabo, você soube, né? Soube. Suspeita de superfaturamento no cachê lá do Tom Zé, tá lá com o promotor. Por que será isso, Heitor? Não, a gente sabe, o país hoje, quer dizer, hoje já vem de longa data isso aí, simplesmente passa por situações em que em tudo querem tirar proveito, é a lei da vantagem. Todo mundo quer levar vantagem. Que nem a gente está falando sobre o Salão de Humor. Eu acho que o Salão de Humor seria uma grande sacada para Foz do Iguaçu. Foi uma das melhores ideias e simplesmente porque já começou de maneira mal intencionada. Porque eu poderia estar junto desde o início, mas já a primeira coisa, o cartunista da cidade já é cortado. Então, eu vejo da seguinte maneira. Poderia ter sido melhor, a cidade ia ganhar com isso, todo mundo ia ganhar, muita gente boa foi envolvida nisso, porque simplesmente se aproveitaram, usaram nomes de pessoas boas da cidade para colocar, para dar validade a esse festival. E a ideia era simplesmente trazer gente de fora, fomentar o turismo, trazer rendas, porque você fazendo humor, você consegue mudar a opinião do público, melhorar e trazer gente de lá de fora, porque o humor interessa para todo mundo. As crianças, a gente já traz isso desde criança, aquela atração pela imagem. Por isso que você falou no início já, a imagem vale por 1000 palavras. A pessoa olha e já está entendendo. Apesar que uma charge você tem múltiplas assim interpretações. Já tive charges que houve coisas assim, interpretações que eu nem vi naquele momento. Você já teve algum processo? Alguém já te processou por causa de alguma charge, Heitor?
Eu já tive muitas ameaças É? por causa de charge. Muitas ameaças É? contra a minha vida e contra a família. Por causa de tá vendo como Por a causa charge de é forte? charges. Ela tem muita força. Tem. Políticos que interpretaram de maneira diferente do que eu queria também me ameaçaram. Mas as ameaças maiores foi através da internet. Através de telefone. Foi pedido investigação no fórum e no final não conseguiram chegar na origem. Aonde surgiu essas ameaças contra mim e a família. Agora, essa semana, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aquele Celso de Mello, que é considerado o decano dos ministros, o mais antigo na Suprema Corte, eu chamo Suprema Corte, é o último tribunal, né? Supremo Tribunal Federal. Ele julgou um caso a revista, a editora Abril foi processada lá por causa de uma reportagem, e ele julgou o caso e ela tinha sido condenada em primeira e segunda instância, ele absolveu sob o argumento de que nada, ele falou mesmo, nada, absolutamente nada, pode tolir o papel da imprensa. A imprensa, mesmo que ela seja rigorosa, amarga, ela tem que ser respeitada como um instrumento que faz parte da República, né? Porque é nós que, através da imprensa, que levamos as denúncias, as coisas erradas, e é um tal de processar a gente, que Deus me livre, eu que o diga, viu? Qualquer coisinha lá vou eu pro fórum responder o processo, porque escrevi, porque... eu não sei até que ponto isso... Tá havendo O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que está havendo uma mudança. Tá? Passamos por um período em que não havia liberdade de imprensa, né? Foi criado aquela lei de imprensa, que hoje também é anacrônica, e hoje está havendo uma liberdade, mas uma liberdade velada, porque nós temos muita gente importante que julga essas situações entrando pela porta onde a pessoa está comprando provas, as provas em concursos públicos. Então eu vejo que há uma diversificação de julgamentos no caso dos jornalistas. E a liberdade de imprensa ela é inalienável. Sim. A pessoa que ofende, o jornalista que ofende alguém, eu acho que ele pode responder perfeitamente através do direito civil. Ali tem todas as leis que regem. Se você cometeu uma calúnia, uma difamação, uma difamação, alguma coisa assim, tem que ser avaliado. E outra coisa, não colocar, um juiz jamais deveria colocar em risco a existência de um órgão de imprensa, uma instituição. E isso estão fazendo para desarticular a existência dessas empresas jornalísticas. Porque uma empresa jornalística ela não tem interesse em simplesmente difamar alguém. Ela dá a liberdade para que todos que trabalham nela coloquem sua opinião. A liberdade é de todos. Você pode opinar num jornal, mas isso não representa necessariamente o que o jornal pensa. E esse lado, muitos juízes não estão enxergando. Isso aí eles colocam em risco. O jornalista é o guardião da democracia. E quando começa a haver esse confronto com a imprensa, eles estão derrubando um dos pilares da democracia. Você tem acompanhado o que está acontecendo na Argentina, quero crer, lá com o Grupo Clarim, né? É um maior grupo de mídia argentino, que eles têm o Clarim, propriamente dito, o jornal, e eles têm lá uma rede de várias televisões e rádios, e travam uma batalha surda lá com a Cristina Kirchner. Sim. Eles chegaram ao ponto de criar a lei para controlar as papeleiras. O que são as papeleiras? São as empresas que produzem papel. O governo da Cristina baixou uma lei para controlar o papel que é vendido para o Clarim, que dessa forma fazer com que o Clarim seja tolhido, né, de circular e tudo. É uma coisa abominável. Isso é abominável. O mundo está perplexo, como é que pode? É um absurdo. Organismos internacionais estão tentando fazer alguma coisa, mas é difícil, que nem acontece na Venezuela, em outros países aí, Colômbia. Esses ditadores eles buscam uma maneira de simplesmente tolir a liberdade de imprensa para inviabilizar economicamente. Se eles estão dominando o papel e que o jornal precisa, já é uma maneira. Queria ouvir sua opinião sobre esse fato ocorrido recentemente lá em São Paulo, onde aqueles dois black blocs soltaram o rojão e mataram o cinegrafista da Band. Como é que você viu aquilo? Não, aquilo é uma monstruosidade, né? Eu vejo o seguinte: primeiro, tem que modificar nossas leis,
porque uma pessoa mascarada não pode estar junto num movimento social. Isso é um absurdo, tem que separar o bandido do manifestante. A pessoa chegou mascarada num movimento social, se você quer mostrar a tua cara, porque você tem certeza do que você está reivindicando. Agora, se você chega mascarado, é porque você tem outros objetivos. E isso estão discutindo para ver se modificam, se criam leis para simplesmente, porque no movimento social existe uma liberdade total. A pessoa pode ir mascarada, e agora levar bombas, levar com fins... Agora, só para complementar o que você está falando, é uma questão de uma faca de dois legumes. Porque o Brasil não tem lei, nós não temos leis que proíbam que alguém vá mascarado para o movimento para a rua. Não tem lei. Eles vão ter que fazer leis, porque até então não tem lei. O cidadão bota uma máscara e vai para a rua, ele não está cometendo nenhum ilícito. Então, chegamos ao final. Que pena, é lamentável. Agora que a conversa estava ficando boa. Mas aqui não podemos ficar a tarde toda também, né? Porque eu queria dizer que foi uma satisfação recebê-lo, viu? Você é um dos nossos referenciais do nosso segmento, não só do jornalismo, como também do empreendedorismo. O seu jornal é um jornal tradicional, você é um grande chargista, faz charges memoráveis. Toda semana eu vejo a charge sua lá do Primeira Linha. E quero agradecer por ter vindo, foi uma satisfação mesmo. Sim. Quero colocar mais algumas palavras, esteja à vontade. Olha, foi uma satisfação. Você lembra que quando você me convidou, eu te falei, já que você está levando dessa maneira a entrevista, eu te falei, eu vou se você me deixar eu falar. E eu deixei? E hoje você deixou. Não totalmente, mas eu dou na volta, outro dia talvez eu fale mais. Esse tá ok? Eu te agradeço. De falar que eu não deixo o convidado falar. Eu que agradeço, foi um prazer. Hoje é segunda, quarta-feira, nós estamos aí recebendo. No carnaval nós vamos fazer normalmente os programas aqui. Quarta e sexta-feira já está agendados os meus convidados. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.